Semana cheia à vista no Judiciário. Na pauta, uma série de julgamentos no Supremo e na Justiça Eleitoral que podem causar impactos duradouros na sociedade e no meio político. O mais esperado em Brasília é o processo que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, no caso sobre a reunião com embaixadores pouco antes das eleições do ano passado. Na ação em julgamento, o PDT questionou na corte a conduta do presidente Jair Bolsonaro antes do começo da campanha eleitoral. O pré-candidato reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada quando fez ataques sem provas às urnas e ao sistema eleitoral brasileiro. O Supremo também retoma o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias, criado em 2019 no pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Ao Ponto começa a semana falando da intensa pauta de julgamentos em Brasília e sobre as chances de todas essas ações terminarem já nos próximos dias. Quem conversa com a gente é Mariana Muniz, setorista de Judiciário do Globo, que conta os bastidores no Supremo, no TSE e no meio político. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 19 de junho começa agora. Vem com a gente. Mariana Muniz, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. A gente vai ter uma semana cheia aí nas altas cortes, né? E uma semana com julgamentos que podem ter grande impacto político. Vamos começar por aquela que está sendo aguardada desde o desfecho da eleição do ano passado, a ação que vai julgar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. Relembra pra gente quais são as acusações contra o ex-presidente nessa ação específica, Mari? Carol, olha, o Jair Bolsonaro, a principal acusação contra ele nessa ação que vai começar a ser julgada no próximo dia 22 é a acusação de abuso de poder político. Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Mas, sobretudo, abuso de poder político, por quê? Vamos lembrar o que é essa ação. Essa ação a gente apelidou de AIGE dos embaixadores, né? O ex-presidente, mas ainda na época era presidente da República, Bolsonaro, convocou uma reunião, né, ali em meados de julho, quer dizer, o processo eleitoral não tinha começado ainda, mas ele convoca uma reunião no Palácio da Alvorada, que era, enfim, a residência oficial, com vários embaixadores de diversos países que têm representação diplomática aqui no Brasil, e essa reunião ele usa para fazer uma série de ataques e acusações sem fundamento nenhum, né, infundadas, contra o sistema eleitoral. Falou, sem apresentar prova nenhuma, que já tinha havido fraude nas urnas eletrônicas, que as urnas eletrônicas podiam ser fraudadas, que existia uma investigação na Polícia Federal. Depois isso tudo foi, né, nada disso foi provado, pelo contrário, né, isso foi desmentido diversas vezes. Mas a acusação de abuso de poder político e econômico, mas sobretudo de abuso de poder político, ela recai em cima do Bolsonaro porque ele usa da máquina pública, quer dizer, o fato dele ser presidente da República, né, de ele poder convocar uma reunião com embaixadores, era uma atribuição, né, dele enquanto presidente da República. Não só isso, utiliza também a EBC, né, a nossa emissora pública, né, a Empresa Brasil de Comunicação, para transmitir essa reunião, não só na televisão, como também nas suas redes sociais, quer dizer, uma distribuição ao vivo, né, quase praticamente uma live ali, daquele momento em que ele faz uma série de ataques ao sistema eleitoral, à urna eletrônica, também aos ministros do TSE e do STF. Então, existe aí o Bolsonaro, ele nessa ação específica, ele responde a uma acusação gravíssima e que pode levar à inelegibilidade, sim, né? E é por conta dessa acusação de abuso de poder político que ele pode se tornar inelegível. Então, além do, claro, abuso de poder econômico, porque a gente não estava ainda na época da campanha, mas é uma disparidade de armas, né? Ele, enquanto presidente da República, utiliza um palanque sem filtro algum para transmitir uma ideia que depois acabou e certamente ficou na cabeça de certa parte do eleitorado. Então, essa é a acusação que recai sobre ele e que pode
caso ele seja, né, de fato reconhecido e condenado por abuso de poder político, é o que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Mariana, você deixou bem claro, o julgamento começa no dia 22, mas alguém se arrisca a dizer quando que ele acaba? Olha, Felipe, é difícil dizer quando ele acaba, porque existem algumas variáveis, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele separou 3 sessões para esse julgamento. Então, ele tem a compreensão de que, e de fato é um julgamento complexo, as sustentações orais demoram cada uma 15 minutos, você tem toda a parte de instrução do processo que vai ser falada, tem a parte do Ministério Público que vai ser dita. Então, muito provavelmente a primeira sessão ela vai ser tomada por essa parte, digamos assim, de apresentação do processo. Mas o ministro Alexandre separou mais 2 sessões para o desenrolar, vamos dizer assim, do julgamento. Então, além do dia 22, ele separou as sessões do dia 27 e do dia 29 para o julgamento da ação. Agora, pode ser, e essa é uma possibilidade, não estou falando de aposta, mas de possibilidade, que um ministro, depois que começa o julgamento, peça vista, por exemplo. Essa é uma possibilidade e o julgamento será interrompido. Então é por isso que é difícil da gente dizer quando. A gente sabe quando ele começa e não sabe quando ele termina, né? Justamente porque no judiciário existe sempre essa possibilidade, né, dessa pausa, digamos assim. E também nada impede que, mesmo não havendo um pedido de vista, que para além dessas 3 sessões que foram separadas pelo ministro Alexandre, esse julgamento precise ser retomado depois do recesso, né? Lembrando que o judiciário entra em recesso no dia 1º de julho e volta no dia 1º de agosto. Então, pode ser, essa é uma possibilidade, isso não é incomum, um julgamento que está acontecendo ser suspenso não por um pedido de vista, que aí isso tem um tempo regimental, né, maior, previsto, então a vista, o ministro ele tem 30 dias para analisar o processo, depois para liberar ele para a pauta, né? Então existe essa possibilidade de que, caso comece, começando no dia 22, caso comece não, porque vai começar, mas começando no dia 22 e se estendendo para além dessas 2 outras sessões, de que, caso seja necessário, ele seja retomado depois do recesso. Agora, a expectativa não é essa, né? Existe aí uma avaliação no TSE de que não terá pedido de vista, por exemplo. Existe essa avaliação dos bastidores, pelo menos entre quem está lá no TSE, de que não vai ter pedido de vista. Ô Mariana, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes nos últimos meses, né? Sempre que abordamos essa questão Bolsonaro aqui no podcast, e a leitura sempre foi de que a condenação, ou seja, a inelegibilidade dele era dada como certa. Essa ainda é a avaliação nos bastidores? Sim, Carol. O clima no TSE, enfim, tudo leva a crer, né, por conta de como veio, né, o processo, de como ele foi instruído, o próprio parecer do Ministério Público Eleitoral que pediu a condenação, né, do Bolsonaro, que foi favorável, né, à acusação, dizendo que sim, ele cometeu o crime de abuso de poder político. Então, ainda persiste no TSE a avaliação de que Bolsonaro será condenado. Não sabemos se por um placar de 7-0, são 7 ministros no TSE, mas as pessoas têm apostado num 5-2, dizendo então que 5 ministros votariam a favor da condenação de Bolsonaro e 5 discordariam dessa acusação. Mas sim, persiste hoje o clima para que o Bolsonaro seja, sim, condenado e que ele vire inelegível, que fique inelegível até 2030. Mariana, esse não é o único problema de Bolsonaro com a justiça. Ele tem outros processos contra ele que não correm no âmbito eleitoral, né? Lembra um pouquinho pra gente quais são as outras possibilidades de visita de Bolsonaro aos tribunais. Felipe, hoje falar sobre processos envolvendo Bolsonaro até a gente
a gente, digamos assim, vai entrar numa seara até um pouco complicada de mapear, porque são muitas ações envolvendo o ex-presidente. Teve um levantamento que a sigla do ex-presidente fez recentemente, foi divulgada no mês de maio, o PL, né, que é o partido ao qual ele é afiliado, que mostra que ele responde a 600 ações, mas isso a gente está falando como um todo, mas digo, é um número um pouco até assustador. São 600 ações como um todo, envolvendo tudo. Digamos assim, não só as ações que tramitam nas cortes superiores, lembrando que o ex-presidente já não tem mais foro, né? Então acaba que os processos aos quais ele respondia também nas cortes superiores foram para as instâncias, para a primeira instância, né? Mas é um número um pouco assustador, mas que envolve muitas outras coisas não tão específicas, muitas vezes acusações por pessoas, entes particulares e tudo mais. Agora, o que a gente pode, né, além do TSE, que além dessa ação, né, dessa AIGE dos embaixadores, que hoje é tido como processo mais completo e que pode, de fato, impor uma condenação a Bolsonaro, né, no caso, a condenação à inelegibilidade, no TSE, além dessa, existem outras 15 ações tramitando contra ele. No Supremo, a maior parte do que existia, do que havia contra ele, caiu, certo? Desceu, foi para a primeira instância, justamente por conta dessa questão do foro, ele não é mais presidente da República. Mas, por exemplo, no Supremo ainda tramita contra ele a ação envolvendo o 8 de janeiro, né? A questão dos incitadores, Bolsonaro está rolado, está ali naquele processo, que ainda está tramitando no Supremo, porque aquilo ali não depende do foro, certo? O inquérito começou no Supremo e segue, né? Isso está em tramitação. Além disso, existem pelo menos 20 investigações, né, em curso envolvendo o ex-presidente. Gostaria de lembrar aqui duas mais significativas, né, no momento atual, que é a investigação envolvendo o caso das joias, né, que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, ao qual Bolsonaro, enfim, já prestou depoimento, né, foi à Polícia Federal, falou sobre a questão das joias, né, que vieram da Arábia Saudita, e também a questão do cartão de vacinação, né, envolvendo aí o ajudante de ordens, Mauro Cid, né, e isso também está em curso, na Polícia Federal, e tramitando na Justiça, provavelmente com desdobramentos num breve tempo, né, acho que, enfim, não demora muito, para que isso acabe gerando mais, né, responsabilidade do ex-presidente perante a Justiça. Então, além de toda a miríade de processos, né, a qual ele responde, eu acho que essas investigações que foram abertas recentemente, já na condição dele como ex-presidente, podem sim provocar, como você disse mesmo, visitas aí do Bolsonaro, né, aos tribunais, enfim, e se ver diante do judiciário mesmo, tendo que responder a processos. Muito recentemente, Bolsonaro foi condenado a pagar indenizações, né? A Justiça de São Paulo condenou em segunda instância o ex-presidente Jair Bolsonaro por dano moral coletivo à categoria de jornalistas. A ação civil pública foi movida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Na decisão de primeira instância, a juíza afirmou que os ataques reiterados extrapolam o direito à liberdade de expressão e representam um assédio moral coletivo contra toda a categoria, atentando contra a própria liberdade de imprensa e a democracia. O colegiado confirmou por unanimidade a decisão da primeira instância, mas reduziu o valor da indenização de R$100 mil para R$50 mil. Muito recentemente, essa semana, o ministro Dias Toffoli encaminhou para a primeira instância, por exemplo, aquele processo em que o Bolsonaro é acusado por ter xingado a deputada Maria do Rosário, né? É uma ação que tramita há anos na Justiça, então é muito provável que em breve também ele tenha que se ver, né? Tenha que responder a isso nas instâncias, enfim, da Justiça, que agora são competentes para julgá-lo.
Mariana, agora saindo do tema Bolsonaro, na quarta-feira deve ser retomado no Supremo o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias, previsto naquele famoso pacote anticrime do então ministro da Justiça de Bolsonaro, hoje senador Sérgio Moro. Como as pautas aqui citadas nesse episódio, ela está em meio também a um debate caloroso, né? Com certeza, Carol. É um dos julgamentos mais polêmicos que a gente pode falar, né, desse semestre. Envolveu foram muitas tratativas, né? Desde 2020, o juiz de garantia está suspenso por uma liminar do ministro Luiz Fux. É um tema polêmico, já tomou 2 sessões de julgamento do Supremo, está indo para a 3ª sessão de julgamento na próxima quarta-feira, e certamente vai aí. Existe nos bastidores do Supremo uma tendência a manter o juiz de garantias, né? Ou seja, a acolher aquilo que foi aprovado, previsto, né, no pacote anticrime. Mas não sem muito debate ali entre os ministros, né? Sem algumas costuras que estão sendo feitas, alguns acordos, enfim, entre os ministros que entendem, talvez, que precise de uma solução mediana, não sei, mas hoje a tendência é que o Supremo mantenha o juiz de garantias, com certeza. E a pauta estaria ainda mais lotada se uma ação que inicialmente também estaria pautada para essa semana não tivesse passado para o final de junho, que é o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso próprio no Brasil, uma pauta que foi liberada para julgamento em 2018, que já tramitava antes disso e que passou por uma série de adiamentos. O placar, como é que está entre os ministros hoje? Felipe, esse julgamento ele já começou, né? Ele é a retomada de um julgamento, né, que começou no passado. A gente hoje tem no Supremo 3 votos que são, enfim, que vão de acordo com a questão da descriminalização desse porte, né, o relator e os outros ministros ali que já votaram, mas com certeza, nesse caso, que a ministra Rosa ela ainda não anunciou a pauta do final de junho, mas ela reservou 2 sessões no final do mês, e esse tema deve sim entrar, né, essa é a expectativa que a gente sabe lá dentro do Supremo, que essa ação da descriminalização do porte, ela entre no final de junho. E existe um clima favorável também para que esse julgamento não seja, né, adiado mais uma vez, entendendo que é um tema que precisa ser, de fato, revisitado pelo Supremo. Esse julgamento começou há muito tempo atrás, então, e é uma discussão que vem se arrastando, né, não só no Supremo, também no Legislativo. Então, a ministra Rosa, ela tem priorizado temas que são caros a ela. Essa ação é uma delas. Ela entende que é importante pautar esse caso e trazer a discussão mais uma vez. Mas então é isso. Hoje existe um placar, digamos assim, favorável, mas ele ainda é muito incipiente porque apenas poucos ministros votaram, né? São 11 ministros e, claro, agora a Corte está com menos 1, temos apenas 10. Mas hoje em dia o placar no Supremo é favorável a essa possibilidade da descriminalização do porte, né? Bom, é isso, acho que a ministra está sinalizando que quer julgar, então acho que a gente pode sim esperar esse julgamento para o final do mês. Tem possibilidade de pedido de vista? Com certeza, Carol. Essa é uma possibilidade que não é descartada justamente por conta da complexidade do tema, enfim, e de ser um assunto que desperta tantos interesses, e digo interesses políticos mesmo, né? Acho que tem toda uma questão do Supremo também, olhando para o Legislativo, não querendo passar por cima, né? E ouvindo apelos ali da classe política, que provoca a Corte também, né? Mas, com certeza, sim, existe a possibilidade de pedido de vista. Agora, também, por outro lado, acho que é importante ponderar que existe no Supremo uma tendência, né, uma questão favorável a abraçar esses temas e, pelo menos, pautar e recomeçar esse julgamento. É uma ação polêmica, né, que mexeu ao longo de todos esses anos com questões de segurança pública, de saúde pública, de direitos e de costumes. Ao longo desses anos, houve algum tipo de pressão para que o tema
acabasse sendo deixado para o legislativo e não ficasse a cargo do judiciário? Sim, não, com certeza. Eu acho que é isso que eu comentava anteriormente, que existe, o Supremo, ele não fica isolado, né? Existe ali sempre parlamentares e também integrantes do executivo que vão ali, tentam, né? E conversam, expõem seus pontos de vista. Agora, é importante dizer que, nesse caso, o Supremo ele foi provocado, né? O Supremo ele não age sozinho, né? O Supremo foi provocado porque existe uma inação do Legislativo em relação a esse tema. O Legislativo não legisla, escolhe não tratar desse assunto. Então, porque são escolhas, né? As pautas, elas são feitas mediante escolhas, as pautas do Legislativo, né? Os temas que vão ser abordados ali ou não. Então, se o Supremo é provocado, ele precisa também dar uma resposta sob pena de omissão, inclusive, né? De dizer que recebeu uma ação e não escolheu não julgar. Então, acho que tem, de fato, existem pressões de todos os lados, mas falando do ponto de vista do Supremo, eu entendo, e pelo que eu ouço, né, de quem conhece bastante da Corte, mas é uma questão também de que esse tema foi levado ao Supremo e ele precisa dar uma resposta para bem ou para mal, né? Depois de ser provocado, ele precisa dizer se aquilo é constitucional ou não. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico. O juiz tem que estar aberto a todas as compreensões e os juízes brasileiros assim atuam. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural, numa sociedade aberta. Mariana, tem outro vespeiro aí na agenda do Supremo, né? Um outro tema polêmico que deve ser julgado em breve, que é o da descriminalização do aborto. É uma matéria, inclusive, relatada pela presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. Tem previsão de data para essa matéria entrar na pauta? Até porque a Rosa vai se aposentar, né? Isso, Carol. A expectativa é de que a ministra paute esse processo, e será ela mesma que irá pautar, porque ela é a presidente, né? Ela que tem o poder da pauta, ela que organiza a pauta de julgamento. E o processo, como você lembrou, está com ela é a relatora. E Rosa se aposenta em outubro. Então, eu acho que esse semestre está totalmente descartado, mas eu acho que a gente pode esperar para o próximo semestre, sim. Pelo menos uma data inicial para ali, né, da ministra agendar o início desse julgamento. É muito difícil que ele seja concluído, mas o que a gente sabe é que ela quer pelo menos dar o voto dela, né? Ela, como relatora, ela, antes de se aposentar, ela quer votar. É uma prerrogativa dela, ela pode fazer isso, ela tem o direito, né, enquanto ministra e enquanto presidente, já que ela decidiu manter a relatoria desse processo, né? Isso é interessante de relembrar, que a ministra Rosa, ela, como presidente, ela não precisava ficar relatora de nada, mas ela escolheu levar com ela alguns processos. Não só esse processo, né, do aborto, mas, por exemplo, ela também quis manter com ela a relatoria da questão do indulto do Daniel Silveira. Ela também quis manter a relatoria do caso do orçamento secreto. Ela quis levar esses processos com ela. Então, esse é um sinal de que ela pretende votar, ela tem um voto pronto e ela quer julgar. Então, acho que até outubro a gente pode esperar aí pelo menos uma sessão para que a ministra Rosa comece o julgamento e possa apresentar o voto dela. Agora, Mariana, a gente falou uma série de pautas que mexem com alguns humores de vários setores da sociedade, com temas polêmicos da chamada pauta de costumes ou pauta de direitos. É uma coincidência que todos eles estejam sendo pautados agora, depois do fim do governo de Jair Bolsonaro? Felipe, não é uma coincidência, né? Eu acho que existe a compreensão dentro do Supremo de que o fim dos embates
e da dominação que havia mesmo, né? Houve um predomínio na pauta do Supremo de processos e ações ligados ao governo Bolsonaro, o Supremo sendo acionado, sendo acionado sempre, né? E tendo que dar respostas muito rápidas ao que era suscitado, né? Em razão de medidas tomadas pelo governo Bolsonaro. Eu falo do governo como um todo, né? Toda a questão ambiental mesmo. Por exemplo, acho que esse é um assunto que chegou a dominar a pauta durante um tempo ali no Supremo, mas existiu então, e eu acho que é importante, né, de observar que o Supremo ele não funciona sozinho, então ele olha muito para o Executivo e ele diz assim, bom, agora que eu estou com uma relação menos tensa do outro lado da taça dos poderes, eu posso julgar temas que de repente nem sejam caros ao Executivo, mas que eu posso julgar sem ser atacado, né? Sem ser ameaçado, que isso aconteceu em diversos momentos. A gente pode lembrar aqui rapidamente a questão do marco temporal. O ex-presidente Jair Bolsonaro dizia que se o Supremo julgasse o marco temporal, ele não ia cumprir, né? Se o Supremo derrubasse o marco temporal, ele não ia, que isso ia acabar com aquele negócio. Uma série de ameaças, ele ameaçava discursivamente. Caso isso seja aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro, é aquela que está ao lado da nossa Constituição. E esse tipo de ameaça é uma coisa que quebra com o equilíbrio entre os poderes, né? Então, o Supremo, de uma certa forma, eu acho que não se viu acuado, não. Mas precisou, estrategicamente, escolher outros temas para sair do foco, né, de ataques e de acusações, enfim, para não ser ali responsabilizado. E mesmo assim, sempre esteve, né, no centro dos ataques e das acusações, não só do Bolsonaro, como dos seus apoiadores. Então, não é uma coincidência. Além disso, existe uma observação interessante, que é o Supremo também presidido nesse momento por uma presidente que vai se aposentar, né? Então, o ministro que sai, ele também quer deixar o seu legado, né? O presidente que está saindo e que está se aposentando, quando isso coincide, eu acho que existe eu acho, e isso pesquisadores, né, a gente ouviu ao longo dos últimos dias, professores que estudam essa elaboração da pauta do Supremo, que dizem exatamente isso, que apontam para essa nuance de um presidente que também é um ministro que está se aposentando. Então, muito provavelmente a ministra Rosa, ela, como muito institucional que ela quer deixar a marca dela e ela pretende, acho que entende que certos temas que são muito importantes precisam, ao menos, serem pautados, né, e terem ali o início do julgamento ou uma retomada. Eu acho que teve essa confluência de fatores, né, uma boa relação agora, né, uma relação melhor com o executivo e também esse momento de um presidente que está saindo. Mariana, não tem como a gente terminar o episódio sem perguntar para você, que cobre o judiciário já há tanto tempo, o que está se dizendo aí nos bastidores sobre a iminente confirmação de Cristiano Zanin como ministro do Supremo. Sabatina está prevista para quarta-feira, o Senado deve aprovar com maioria folgada. Qual a expectativa entre os futuros prováveis colegas dele na corte sobre o sucessor do ministro Lewandowski? Carol, a expectativa é mais ou menos de assim, um passeio no parque. Então, eu acho que ninguém no Supremo tem dúvida de que o Zanin será aprovado. As pessoas, claro, ali, os ministros e também integrantes do Supremo não falam em placar, mas todo mundo está bem tranquilo. Entendem que será uma aprovação que não terá dificuldade de acontecer. O recorde de aprovação, né, a votação mais expressiva que um indicado ao Supremo teve foi justamente do ministro Luiz Fux. Ele teve 68 dos 81 votos dos deputados. Nós do Globo fizemos uma matéria mostrando que o Zanin já tem maioria. Ele já tem mais de 41
votos ali necessários para que ele seja aprovado. Então, eu acho que os ministros têm bastante essa segurança, também têm essa leitura, conversam com os senadores, veem que o momento é favorável para que ele seja aprovado, até porque nessas conversas, o Zanin, o advogado Cristiano Zanin, ele fez uma série de conversas e visitas ao longo dessa semana, a gente acompanhou de perto algumas dessas conversas, né, o caminho dele ali no Senado, e ele foi bem recebido pelos senadores, até mesmo por senadores da oposição, né, que integram ali a ala bolsonarista e que se mostraram convencidos, né, da imparcialidade, enfim, e da competência jurídica e técnica do Zanin. Então, eu acho que no Supremo a percepção é mais ou menos essa também, está todo mundo bem tranquilo e se preparando para receber o colega ministro Zanin. Mariana Muniz, muito obrigado pela sua participação, como sempre excelente, uma ótima semana para você. Obrigada, Mari, um abraço. Muito obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.